Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Thaís, que é conterrânea minha aqui da Bahia, direto de Salvador, direto de Brotas, que eu tô sabendo, que é o mundo, né? A gente mora, Exatamente. inclusive, no mesmo bairro, né? É o mesmo bairro, quase vizinho, né? Thaís, bem-vinda, se apresente rapidinho. Já fiz uma breve introdução, mas é bom você reforçar com o pessoal, tá? Fica à vontade. Beleza. Eu só não tô te vendo, Salomão. Sua tela tá preta aqui para Para mim. você tá preto e para o restante das Isso. O pessoas. pessoal tá Oi, vendo o Salomão aí? comenta aqui se vocês estão me vendo, tá? Marjorie, nós vamos ter que fazer a nossa live também, viu, Ronaldão? Você também. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá me vendo, tá? Pessoal, Estão me vocês vendo, estão vendo o pessoal? professor Salomão ou só tô eu no vídeo? O pessoal, a Dai disse que sim, que tá vendo normal, Então, beleza. tá? Então, vamos lá. Gente, meu nome é Thaís Bezerra, eu sou advogada previdenciarista e o meu tempo de advocacia, ele meio que se confunde com o tempo que eu estou na CPP. Porque por incrível que pareça, que o pessoal hoje me vê sem vergonha, falando, fazendo palestra, participando de eventos, não tem noção, né, Salomão, de como é que era o meu início aqui na comunidade. Eu peguei a minha carteira da OAB no mês de agosto de 2022, tá? E eu entrei na comunidade em novembro do mesmo ano. Então, é praticamente o mesmo tempo que eu tenho de advocacia, eu tenho de comunidade. Inclusive, uma das pessoas que me indicou a comunidade, que me indicou o professor Salomão, está aqui na live, que é a doutora Marjorie Mendonça, que é uma grande amiga minha de infância, que é uma gigante aqui em Salvador, né? Eu chamo de rainha, o pessoal brinca dizendo que eu sou rainha do BPC, eu posso ser até a princesa, eu aceito. Mas a rainha é ela, com certeza. É ela quem me ajudou, quem me incentivou. E hoje eu estou aqui na comunidade. Ainda é só o começo, eu tenho pouquíssimo tempo. E uma coisa que é interessante é que hoje eu estou aqui tranquila, não tenho vergonha, não tenho mais medo. E isso também foi graças à comunidade. Um belo dia, o professor Salomão me mandou uma mensagem e disse: você tem até amanhã para postar um vídeo. Você lembra, professor? Tem que ser, tem que ser. A gente tem um ditado na comunidade que a gente pula do avião e na queda a gente constrói o paraquedas. Constrói, exatamente. Porque eu ficava naquele medo, né? Aquele medo que todo mundo tem. Mas meu celular não é bom, eu não tenho uma câmera boa, a iluminação não é tão legal. Ele se faz com o que você tem. Porque se a gente fica esperando ter a perfeição, ou até o medo que eu tinha também de chegavam os clientes para mim e eu não conseguia fechar. E aí foi justamente com a comunidade. Por isso que eu sempre digo, você pode fazer vários cursos, certo? Eu já fiz vários outros cursos de BPC, de outros benefícios, mas a minha base tanto de teoria como de prática, é a comunidade. Não é demagogia, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para estar aqui na live hoje, certo? Mas é uma questão de honrar quem ajudou e ter gratidão por todos aqueles. Estou vendo aqui, tem várias pessoas que me deram a mão. Aqui, por exemplo, além de Salomão e Ricardo Gaspar, que são os donos da comunidade, tem aqui, por exemplo, o Ronaldo. Ronaldo é o grande tiozão da comunidade, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, quem entrar na comunidade, vocês vão ter apoio, né? Mas a gente precisa fazer minimamente a nossa parte, que é estudar, e a comunidade está ali para quê? Para te mostrar como você pode resolver aquela questão prática, né? Aqui, Anne também, Ronaldo mandando beijo. Então é isso, basicamente, ó, Reginaldo falou, quem honra, honra. Exatamente, a gente precisa sempre honrar quem veio antes e a gente precisa honrar sempre quem nos ajudou, certo? Independente dos caminhos que cada um toma, a gente sempre precisa honrar aquelas pessoas que vieram antes da gente, né? E se hoje eu tô aqui, sem vergonha nenhuma, né, Salomão tem até que ficar de olho aí no tempo, porque hoje, se deixar, eu levo aqui até meia-noite. Porque no dia que ele falou comigo, ele, ó, você tem até amanhã para postar um vídeo. E eu desesperada, ele ainda brincou, ele disse, se você não postar esse vídeo até amanhã, eu tiro você da comunidade. E aí eu fiz o vídeo. O vídeo saiu legal? Não. Mas foi o primeiro vídeo. E ali eu comecei a me desarmar, ali eu procurei ver quais eram as minhas dificuldades, certo? Porque fui fazer curso de oratória, fui estudar, porque a gente precisa se desenvolver, né? E outra, a gente nunca vai saber tudo. A gente tem que estar sempre perto, né, o que a gente sempre fala da ambiência, de pessoas que têm a mesma mentalidade que a gente, que é de crescimento, que tem os mesmos valores que a gente, que não é só pensar em crescimento e em dinheiro. A gente tem que estar
cercada de pessoas que têm os mesmos valores que a gente tem. Muito bem, muito bem. Eu fico muito alegre, feliz de ver você hoje toda desenvolta, Né? né? Então, em casa. Mas, gente, para você que está chegando agora, a CPP, que é a Comunidade Previdência na Prática, é o nosso ecossistema de formação do previdenciarista, tá? Nós vamos abrir vagas para ela daqui umas 2 semanas. Mas hoje o tema não é a CPP. O tema hoje aqui vai ser avaliação social. Primeiro, Thaís, o que é essa avaliação social e por que muitos advogados erram tanto na hora de fazer o requerimento do BPC-LOAS exatamente nela, na avaliação social? Vamos lá. Vou começar respondendo pela segunda pergunta. A minha observação, quando eu converso com alguns colegas e algumas pessoas que estão começando, o que é que eu observo? O pessoal pensa que, primeiro, que BPC é só ter uma doença, uma deficiência ou ser idoso, juntar uma documentação e colocar lá. Toda vez que um cliente me procura e eu estou naquele processo de venda, uma das coisas que eu mostro para ele é justamente o quê? Se fosse para ele dar entrada sozinho, se fosse para ele apenas juntar a documentação, ele não precisa me contratar, certo? Por que é interessante ter alguém que seja especialista, seja advogado, seja assessoria, não importa, né? Por que é interessante que você tenha, é importante que você tenha, porque encurta o caminho, né? É mais fácil você conseguir, seja na via administrativa, seja na judicial, se necessária, mas qual é o principal ponto? Primeiro, se você trabalha com BPC, você sabe que existem 2 critérios. Você vai analisar, se for BPC idoso, você vai olhar primeiro a idade, né? Se for menos de 65 anos, não se encaixa. Ou se for deficiente, que é com o que eu mais trabalho hoje, e é onde você tem a avaliação social, né? É justamente você analisar alguns critérios, tá? Então, você vai ver, primeiro, tem a deficiência, tem laudo médico, beleza, essa é a parte médica, que é onde a maioria das pessoas se preocupam. Elas ficam olhando o laudo, medicamento, quais são os problemas que a pessoa tem, e elas acham que a avaliação social é uma coisa que não tem um peso tão grande. Só que eu sempre digo, gente, o BPC, na verdade, são 3 avaliações. Se engana quem acha que a perícia médica tem um peso maior do que a social. Não tem. Aí você me pergunta, Thaís, mas espera aí, não entendi nada. Eu tenho a perícia médica, eu tenho a avaliação social, são 2. Você está me dizendo que são 3, por quê? Beleza, a gente tem essas 2, mas existe também uma avaliação conjunta, que é justamente o somatório dessas 2 perícias que formam uma terceira. Então, vocês percebem que se eu tenho 3 perícias, uma só da social e uma outra conjunta, a social não é tão simples assim, certo? Então, o que é que você vai analisar na social? Qual é o objetivo da social? Lembrem dos critérios, quais são os requisitos de um BPC-LOAS? Um deles é a renda, certo? Poxa, então ele vai analisar só a renda? Não, porque se fosse para analisar só a renda, a pessoa tendo o CAD único atualizado, mostrando ali que a renda está dentro da renda per capita, de 1/4, né, da renda per capita ali naquela família. Então, ele automaticamente teria toda a pontuação máxima na avaliação social. E isso não ocorre. Por que isso não ocorre? Porque renda é um dos critérios analisados. A gente tem várias outras coisas que são analisadas, né? Então, geralmente, o perito ele vai te perguntar, ele vai analisar a questão da vulnerabilidade social. É a vulnerabilidade biopsicossocial. Biopsicossocial não significa que é só dinheiro, tá? Então, ali são perguntas que ele vai fazer realmente um trabalho investigativo, que é o quê? Nem tudo vai estar no documento. O documento que a pessoa vai levar na perícia, no máximo, já está ali no sistema, né? Que é o comprovante ali do CAD único. Mas aquilo não quer dizer nada. Por quê? O CAD único, lembrem, ele é declaratório. A pessoa chega lá com comprovante de residência, RG, CPF, e ela diz qual é a renda. Ela não tem necessariamente que provar. Porque se ela está desempregada, ela pode até levar carteira de trabalho. Pode ser aquela pessoa que nunca trabalhou. Mas ela pode ter uma renda informal. Ela pode ser um ambulante, ela pode vender um picolé na rua, ela pode ter uma renda, né? Alguém ajuda, alguém da família, ela não vai chegar lá e dizer. Então, a pessoa pode, inclusive, mentir essa renda. Então, por que a avaliação social ela não vai se basear apenas nessa informação? Por essa questão. Pode ter uma fraude, a pessoa pode tentar ludibriar de alguma maneira. Então, o papel da perícia é justamente analisar outras questões. Então, a pessoa chega lá sem saber do que se trata.
ela contratou um advogado ou uma assessoria que não orientou. Essa pessoa está completamente perdida. Então, por que é importante você saber exatamente o que cada perícia faz, qual é o objetivo dela e como instruir esse seu cliente para essas perícias? Primeiro, para acalmar esse cliente. Segundo, para que ele tenha segurança do que ele pode falar e do que ele não pode falar. Porque às vezes a pessoa peca pelo excesso de informação, que é desnecessário, e às vezes ela peca pela falta, é o que eu mais vejo, inclusive. Há informações importantes que ele não informa. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que vai fazer uma avaliação social essa semana, acho que na quinta, na sexta-feira, e simplesmente ela me perguntou, doutora, estou no aviso prévio, e agora? Ótimo, ótimo, porque essa informação é importantíssima dizer, e ela estava com medo de falar, certo? Sendo que esse era um processo que eu já tinha certeza, a gente vai ter uma negativa por conta da renda ser mais alta e a gente vai ter que ir para o judiciário. Então, a partir do momento que ela tem um documento de que ela está no aviso prévio, eu disse a ela, você vai me mandar, eu vou anexar isso no processo, e você vai levar e vai informar isso para a assistente social. Que embora hoje você tenha a carteira assinada e que você ganhe um pouco acima de um salário mínimo e ultrapasse a renda per capita, você já está no aviso prévio. Logo, você vai ser demitida. Isso conta, tá? Mas, Thaís, você falou que não é só renda. E até agora você só está falando de renda. Beleza. Exemplo. Quando você atende uma mãe que tem um filho que tem um transtorno do espectro autista, certo? É uma criança, vamos supor que é uma criança de 10 anos, obviamente, não trabalha. Essa família não tem renda, vive de Bolsa Família, tá tudo certo no Cade Único. E aí, o que é que eu posso chegar lá e explicar para esse cliente? O que é que ele pode ser perguntado? Quando a gente vai para a parte da biopsicossocial, a perita, né, a assistente social, ela vai se preocupar em enxergar a vulnerabilidade, que não é só a renda, daquela pessoa. Exemplo. A depender do transtorno que a pessoa tenha, da deficiência ou da doença, existe algum tipo de preconceito? Exemplo, quando a criança ela tem um espectro autista e ela não usa o cordão e as pessoas não sabem. É aquela criança que não consegue estar num ambiente com muita gente. Exemplo clássico, supermercado. Fila de supermercado. A criança se joga no chão, ela grita, ela dá aquele show. Quem está ali vendo aquela situação, pensa o quê? A mãe não educa, a criança é mal educada, tem gente que verbaliza. Então, toda vez que eu atendo uma mãe que tem um filho com esse transtorno ou outros transtornos, eu pergunto como é o dia a dia dela na rua com essa criança. Se ela consegue sair, se não consegue, como é essa criança na escola, como é a interação social. Então, sempre lembre, é biopsicossocial. Então, eu preciso ver justamente toda a questão social que envolve moradia, é importante, que tem a ver com a renda. Então, como é a casa dessa pessoa? Aí eu sempre pergunto, vem cá, você mora numa casa com 4 quartos, carro na garagem, porcelanato? Não, né? A pessoa dá risada. Porque se a casa da pessoa não mostra vulnerabilidade, o local que ela mora não tem nenhum tipo de vulnerabilidade, você já está tendo um problema ali em um dos requisitos do BPC, que é a vulnerabilidade. Antigamente chamava miserabilidade, hoje a gente usa o termo vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela vem tanto da questão social como da questão da renda. Então, vocês têm que juntar essas duas coisas, tá? Então, é extremamente importante que você entenda todo o contexto que aquela pessoa vive. Exemplo, já atendi pessoas que têm o HIV positivo. Existe um estigma, existe um preconceito, certo? A doença não está ali na cara da pessoa, o transtorno também não, mas existe um estigma. Elas às vezes não conseguem um trabalho, né? Então a gente precisa ir catando realmente ali com aquele cliente todas essas informações, certo? Além disso, né, para além disso, que isso aqui é um mundo, isso aqui é uma aula à parte, né, que é orientar para as instruções, é importante a gente observar o CAD único. Não é só olhar o CAD único se ele está atualizado, certo? Também é importantíssimo, porque tem muita gente que já chega com uma negativa para você, quando você vai olhar, é porque o CAD único estava desatualizado, certo? Antes da gente avançar para esse tópico do CAD único, só para dar boas-vindas para todo mundo, somos quase 50 aqui agora na live, bem-vindos, tá? O tema da live você já deve ter percebido, é BPC,
avaliação social, tá? Então já prepara aí a sua pergunta, para daqui a pouquinho a gente estar jogando aqui para a Thaís responder, né? E um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mencionar é que na semana que vem a gente vai fazer a jornada Viver de Previdenciário, tá? E a gente vai ter um dia exclusivo de aprofundamento só no BPC, começando do zero até a concessão. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, material de apoio, o link está na bio, faz a sua inscrição. E antes da gente voltar aqui com o Thaís, não deixe de tirar um print, compartilhar, colocar assim como estratégia de prospecção. Me aperfeiçoando para atender meus clientes do INSS. Você não faz noção do quanto essa estratégia boba traz resultados para você que está começando, para você que já atua no previdenciário. Tá joia? E deixa o joinha aqui na live se você estiver gostando do conteúdo. Thaís, esse ponto que você puxou aí agora do CAD único, isso parece tão básico, mas os advogados erram demais, né? Exatamente. Não basta você abrir lá o CAD único do cliente e olhar se está atualizado. Claro que isso é uma informação extremamente importante, mas vocês já tiveram curiosidade de entrar lá no site do CAD único na DataPrev e clicando em cada íconezinho que aparece? Ali você tem uma parte que você consegue puxar um relatório de tudo que aquele seu cliente falou no CAD único. Às vezes aparece só aquela renda, né? Até 105 de renda, ou meio salário mínimo. Sim, mas exatamente qual foi o valor? Porque você precisa esmiuçar isso, porque esse é o tipo de cliente que, infelizmente, ele é um cliente mais ignorante. Ele é um cliente que tem vergonha de falar algumas coisas. Então, primeiro ponto, você não tem que ter juridiquês com ele. Você tem que ter uma linguagem acessível, certo? Ser uma pessoa agradável ali no atendimento para que ele consiga se abrir e você consiga extrair essas informações. Toda informação, todo detalhe é importante. Toda informação é importante. Porque se você tiver uma negativa com todo esse cuidado no administrativo, você vai precisar de tudo isso para ou fazer um novo requerimento ou até mesmo levar isso para o judicial. E aí você vai rebater ali ponto a ponto, certo? Então, isso é muito importante. Dê uma olhada no CAD único, a renda per capita de fato. Dê uma olhada naquele tópico que mostra quais são os benefícios que estão ativos. Ali você consegue puxar qual é o benefício que ele recebe, porque às vezes ele diz, não recebo nada. Aí você vê lá que tem Bolsa Família, que tem uma outra coisa, que tem um seguro-defesa, você tem que olhar aquilo ali, certo? Embora a gente saiba que Bolsa Família não entra para o critério de renda, mas é importante você saber, até mesmo para orientar esse cliente. Eu sempre digo, diga na perícia que você vive com 3, 4 filhos e vive com R$ 600 de Bolsa Família, que vive com R$ 800 de Bolsa Família. É importante falar, porque se você não mostra de onde vem essa renda, é uma questão que a assistente social pode questionar. Ah, você não vive, está sem renda e paga aluguel como? E aí já ela começa a apertar ali aquele seu cliente, ele às vezes vai ficando nervoso, porque pode parecer uma fraude, certo? Então, a gente precisa orientar dessa forma, certo? Uma outra coisa importante, só voltando um pouquinho, é o papel da família nessa avaliação social. A assistente social, ela além de olhar a renda, olhar a vulnerabilidade, ela vai questionar como é a sua família, como é a família daquele seu cliente, né? Em relação à sua deficiência, eu tô falando sua como se você fosse o cliente, tá? Porque facilita aqui. Em relação à sua deficiência, ao seu transtorno, à sua doença, como é? Você tem ajuda da família? Você não tem ajuda? Você é uma pessoa sozinha? Você é aquela mãe de uma criança que tem uma deficiência? Alguém te apoia? Você pode trabalhar e deixar essa criança numa creche? Ou ele não fica na creche? Então, são detalhes tão minuciosos, tão pequenininhos que parecem bobagem, mas você vai realmente fazendo a entrevista. Eu gosto de sentar, eu levo às vezes 40 minutos, 1 hora ali conversando com o meu cliente. Ou eu faço uma videochamada, ou eu faço uma ligação. Geralmente o pessoal pede ligação, porque às vezes a internet não é boa, dependendo do lugar. E eu levo ali 1 hora conversando, eu vou perguntando tópico por tópico, como é a sua casa? Mas é como é mesmo, me mande foto da sua casa, quantos quartos, quantos cômodos, como é que é? Tem algum problema na casa? A rua que você mora é uma rua perigosa? É uma rua que tem tráfico de drogas? É uma rua que tem, por exemplo, eu tenho uma cliente mesmo, que eu tenho uma parceria, inclusive, com uma colega da CPP, que nessa entrevista, né, eu fiz a parte técnica, ela me pediu para fazer a entrevista, para fazer as instruções, e a própria advogada não sabia de algumas questões. Por quê? Porque a pessoa não vai falar. Ela só diz da renda, diz da dificuldade, fala ali do problema que o filho tem, dos medicamentos que ele precisa,
Mas e a casa? Como é sua casa? Como é o local que você mora? Como é a região? Aí, quando eu fui fazendo essa entrevista e pedi foto, ela me mostrou, ó, doutora, atrás da minha casa tem um rio. Toda vez que chove, alaga. Quando ela mostrou as fotos da casa, todos os móveis dela têm tijolos embaixo, para que os móveis fiquem mais altos. Porque toda vez que chove, ela perdia tudo. Então, a pessoa que vive de Bolsa Família, tem um filho doente, certo? Ele, além de ter o autismo, ele tinha doenças, né? Então, ela não tem condição, ela não tinha condição nem para comer direito. Imagina toda vez perder uma geladeira, toda vez perder um sofá, uma cama. Então, tudo era no alto. Então, quando eu vi aquilo ali, se pronto, a gente vai colocar as fotos também. Se tiver uma negativa por qualquer motivo, a gente vai com processo judicial, não tem problema, né? Mas a gente sempre tenta corrigir aquele processo e contudo, na avaliação social. Porque às vezes na perícia médica é muito óbvio que aquela criança, que aquele seu cliente tem uma determinada deficiência. Às vezes o laudo está até bom, a gente sabe que é difícil também a gente conseguir laudos bons. Isso aí também pode ser tema de uma outra live. Mas você consegue mostrar mais fácil a parte da deficiência. Já na avaliação social, não. A avaliação social você não tem um documento para mostrar. Você vai ser tudo ali na oralidade. Então, é mostrar para aquele cliente o que é que ele tem que falar para a assistente social. O que é que ela precisa saber? Como é a casa? Como é a região? É uma região de vulnerabilidade? Tem um lixão perto? É um local ermo? Como é que é? Né? Então, por exemplo, eu tive um outro cliente também que ele tinha um problema grave na coluna e não conseguia andar direito. Travava a lombar, ele não andava, certo? Vários laudos médicos maravilhosos. Este a gente conseguiu rápido dentro do administrativo mesmo. Quando ele me mostrou a distância que ele tinha que andar da casa dele para um ponto de ônibus para fazer o tratamento, se isso é importante você falar. Justamente pela vulnerabilidade da sua casa, pelo local onde você mora, local que era de lama, né, que era barro, a rua dele, ele mandou foto. Aí você coloca a foto também. Tem gente que vai dizer, o INSS não olha a foto. Coloque. É que pelo excesso. Porque se você tiver... Eu sempre monto o meu processo administrativo pensando se tiver uma negativa, tudo que eu coloquei nesse processo, ele vai para o judicial. Então, é mais uma prova. Então, você tem que ver, entender a questão médica. A minha dica para avaliação social é essa. Entenda a questão médica primeiro do seu cliente, certo? Você entendeu toda a questão médica, agora eu vou catar todas as vulnerabilidades sociais, certo? Que tem a ver com a sociedade em si, que tem a ver com a casa e tudo isso que eu falei, mas que tem relação com a doença, certo? Eu nunca vi isso em curso, mas foi uma coisa que foi uma sacada que eu tive, que pelo menos tem dado certo. Vocês podem testar, se não conseguir, me fala, a gente conversa, troca uma ideia, mas comigo tem dado certo. Eu sempre faço instrução da perícia médica falando algumas coisas da social e peço que ele leve essas informações. E ao contrário também. Por que na perícia médica eu peço que ele leve coisas da social? Porque existe uma remota possibilidade, mas a lei permite, que o perito médico já deu benefício ali. Eu já tive várias concessões no administrativo assim, logo quando eu comecei a trabalhar com BPC, inclusive. Eu nem fazia isso com essa intenção. Mas quando eu fui fazendo e vi que dava certo, eu disse, eu vou tentar fazer assim. Porque ele não permitia que a pessoa fizesse aquela avaliação social, porque ele já via ali, era uma coisa muito óbvia. Ele via a vulnerabilidade da pessoa em todos os aspectos, na questão de saúde e na questão social. Então, alguns peritos deram. Outros não. Aí você vai lá, a maioria não vai dar. Isso aí é uma coisa rara de acontecer. Eu tive poucos casos assim ao longo desses quase 3 anos de advocacia. Mas é importante você saber instruir exatamente isso, tá? Sobre eu anotei até aqui o seguinte, para não me perder. Sobre o que realmente o INSS vai analisar. Fale, Salomão. Você vai olhando suas anotações. Aí tem 2 perguntas aqui que eu não quero deixar passar. Dá boa noite para todo mundo que está chegando aí, tá? Nosso tema de hoje é BPC, avaliação social. Eu estou com especialista nesse tema, nessa matéria, que é a querida Thaís Bezerra, a doutora Thaís Bezerra, tá bom? E se você quiser se aprofundar na prática previdenciária, semana que vem a gente vai fazer a jornada Viver de Previdenciário e eu quero convidar todos vocês para fazer a inscrição. É um evento online 100% gratuito, é um evento que todos os membros da comunidade, antes de se matricularem, fazem parte
para saber se querem mesmo entrar na comunidade Previdência na Prática ou não, tá? É um conteúdo de muito valor que vai te ajudar no seu dia a dia aí. E eu vou começar respondendo aqui o André, ele falou o seguinte: gostaria que fosse explicado sobre a renda per capita, o que é levado em consideração ou não. Aluguel, medicamentos, água, luz, por exemplo, são abatidos para chegar no total de um quarto salário mínimo, André? A gente tem uma lista, tá? Do que pode e o que não pode ser considerado. E eu vou aprofundar nesse assunto específico do que compõe e o que não compõe a renda para fins de BPC na aula que vai acontecer na próxima quarta-feira, tá? É uma aula que está bem completa e eu já quero te convidar para fazer a sua inscrição clicando no link que está na bio. E é essa outra aqui eu vou deixar para a Thaís aqui. Ó. Tem um cliente que está internado em clínica psiquiátrica com esquizofrenia. Ao pedir o BPC Loas, o INSS exige registro biométrico dele, mas ele não pode sair da clínica. Como proceder? Já pegou um caso assim, Thaís? Salomão, acho que não. Assim não. Sabe o que é que a gente pode fazer? Esse reconhecimento de biometria, gente, a gente consegue fazer pelo aplicativo. Você leva o celular para ele lá, faz o reconhecimento facial, por exemplo, no gov.br, tá? E isso vai ser validado no INSS. Ele não precisa ir presencialmente em canto nenhum para fazer essa biometria, tá? Ele pode fazer essa biometria também pelo aplicativo do e-Título, tá joia? O aplicativo e-Título, você faz a biometria pelo celular. Você vai ter que visitar, ele está internado, leva o celular, faz a biometria com ele lá e depois apresenta a documentação. Tá joia? Comprovando. Como é que eu comprovo? É só apresentar que tem lá a biometria cadastrada no e-Título, por exemplo, que já resolve a sua vida. Tá, doutor Emi? Espero ter respondido aí. E você que está chegando e ainda não deixou o seu joinha, ó, vou contar um segredo para vocês, o dedo não cai. Clica aí na bolinha aí do joinha, tá? E ajuda a gente, tá joia? Vamos lá, Thaís. Então, tá contigo. Aprendi mais um aí agora, tá vendo? É. Vamos lá. Principais erros que fazem, né, o pessoal perder o BPC. Essa pergunta até tem tanto a pessoa que está dando entrada, né? Você me corrija se é essa a pergunta que você quer. A pessoa que está dando entrada, que não consegue o BPC, e tem a pessoa que já tem um BPC e perde. As duas, fica à vontade. Vá no que você quiser. Vamos lá. Se você está ali com o processo, né? Faz ali a avaliação social, faz a perícia médica e vem lá negado. Às vezes, a maior parte das negativas que tem relação com a avaliação social, a sua negativa vai vir escrito falando ou porque teve a renda per capita que foi superior, né? Tanto que isso também é um erro da maioria dos advogados. O pessoal acha que quando vem aquela mensagem que não preenche os requisitos da deficiência, um texto assim, uma frase assim. E aí, automaticamente, o pessoal pensa, foi negado na perícia médica. Depende. Você tem que abrir o processo, ir lá no finalzinho, olhar aqueles códigos, e aí ali você vai ver onde teve leve, moderado, grave, etc. Então, ali você consegue ver se realmente foi na perícia médica, se foi na conjunta. Geralmente, quando vem assim, foi na conjunta, também pode ser a social. Quando é só a social, geralmente a mensagem de negativa, né, o indeferimento do benefício, vai dizer que foi a renda. Por que a renda? Porque provavelmente você não analisou o CAD único antes. Você, às vezes, até fez tudo certo. Doutor, eu analisei, eu tenho toda a documentação, o CAD único está certinho, e ainda assim foi negado dizendo renda. Aí vem a dica. Você procurou saber se aquele seu cliente tem um MEI aberto? Você procurou saber se as pessoas que moram na casa e que estão no CAD único, alguém tem um MEI, alguém é contribuinte individual? Porque aquele MEI aberto, que a pessoa não utiliza para nada, ela só abriu para, sabe lá Deus para quê? Para contribuir, ou tentou empreender de alguma maneira, mas ela não usa, ela não paga, está ali devendo e não utiliza. Quando você não tem nenhuma informação sobre a renda que você tem através do MEI, automaticamente o INSS entende que é um salário mínimo. Então, imagina você ter um cliente que tem um CAD único unipessoal, ou seja, ele está lá sozinho, ele mora sozinho, o cadastro dele está bonitinho, ele recebe Bolsa Família e vive assim. E aí vem negado por renda. Se você não se atentar e olhar só o CAD único, você não vai enxergar essa informação. Por isso que o advogado especialista ele vai catar as informações, porque o seu cliente não tem a obrigação de saber.
Porque se ele soubesse, ele não te contratava. Então, o nosso papel antes de dar entrada é analisar tudo. Você tem que pesquisar tudo, porque não adianta você perder um benefício, né? Perder uma DER, levar muito tempo achando que não, tem alguma coisa errada, foi um erro do INSS. Não, gente, a gente não pode também culpar o INSS por tudo, não. Às vezes a informação, você olhou o extrato CNIS do seu cliente de BPC? Ou você só ouviu a informação que ele disse, doutora, eu não trabalho de carteira, eu nunca trabalhei. Eu já peguei tanta gente que disse que nunca trabalhou, abre o extrato, tá lá. Tudo bem que trabalhou há muito tempo, mas são informações que você precisa ver, porque às vezes é um vínculo em aberto que está ali, que pode prejudicar, certo? E a negativa do BPC Loas não vai vir dizendo negado por vínculo em aberto. Ele não vai te dizer exatamente onde foi negado, ele vai dizer que foi renda ou não preenche os requisitos de deficiência. E aí você tem que baixar aquele processo negado, analisar o que aconteceu. Tá? Agora, se você já tem ali, o seu cliente te procurou, ele tinha um BPC, certo? Estava ativo, recebendo tudo normal há anos. E aí ele recebe aquela velha cartinha dizendo que ele está devendo 50 mil reais ao INSS por conta de renda, que está lá no CNIS dele, ou de uma renda que apareceu no CAD único, enfim. Então, quando eu faço um BPC, eu sempre oriento o cliente o que é que ele deve fazer depois, tá? Nosso papel é orientar antes, durante o processo e depois do processo. Meu trabalho só termina quando ele termina de me pagar, certo? Mas enquanto ele está ali pagando, as dúvidas e tudo mais, eu estou tirando. E eu sempre digo, olha, seu benefício foi concedido, você precisa agora tomar cuidado com essas coisas aqui. E aí eu mando sempre o documento, mando o áudio, porque eu sei que é mais fácil do pessoal entender. E aí ele tem, a responsabilidade dele é manter o CAD único atualizado. Se tiver qualquer pessoa que esteja no seu CAD único que tenha uma renda, você tem que ter cuidado, porque a depender da renda, meu filho começou a trabalhar, ultrapassou a renda, esse filho levou anos trabalhando, você continuou recebendo seu BPC. O INSS, um belo dia, vai pegar essa informação e vai dizer que você estava recebendo de forma indevida, certo? Aí já entra numa outra seara, que é quando o cliente chega desesperado, com uma carta dizendo que está devendo muito dinheiro, e aí a gente tem que fazer uma defesa MOB. A defesa MOB é o quê? É justamente nessa situação específica aqui que eu estou falando, o cliente ele não está recebendo o BPC de má fé. Esse cliente não sabe que uma alteração na renda, uma alteração no CAD único, um trabalho que ele fez e assinou a carteira um mês, sei lá, um MEI que ele abriu, ele não sabe essas informações. Ele acha, às vezes, que aquele dinheiro que ele está recebendo do BPC é vitalício, certo? Tanto que na contratação eu já digo, olha, o BPC não é aposentadoria, não é vitalício. Você pode perder. Como você pode perder? Se não atualizar o CAD único, você pode perder. Se tiver alguma alteração nesse CAD único de renda, você pode perder. Então, tem N fatores que você pode perder o BPC. Isso é responsabilidade do cliente, certo? Mas eu sempre oriento. Ele fechou o contrato comigo, ele além de conseguir o benefício, eu vou passar essas informações também, que são importantes. Porque esse é um cliente que ele não está agindo de má fé. Ele termina recebendo uma renda por muito tempo e um belo dia tem essa surpresa ingrata de que recebe uma carta dizendo que está devendo, ou tem que ir na Polícia Federal, enfim. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente dá essa orientação também. Mas voltando para o caso de clientes que nos procuram para conseguir o benefício, você precisa, como advogado ou como assessoria, você precisa esmiuçar. Não é só pegar a documentação, pegou o laudo, olhou o CAD único, tem biometria também, vou dar entrada. Não, você tem que olhar antes. Porque você pode, inclusive, ter uma negativa automática por conta de uma renda. E aí, olha o problema, você não é especialista. Se você tiver uma negativa automática por renda, e porque era um MEI aberta, porque você não olhou. Você esqueceu, você teve preguiça, mas falta de conhecimento. Quem está nessa live aqui agora não pode dizer mais. Viu? Verdade. Tem aqui uma pergunta muito boa aqui da Jailma. Ela fala o seguinte, olha, eu trabalho no Bolsa Família. Né? E a pergunta que mais estou ouvindo recentemente é sobre qual a lei as pessoas que recebem BPC têm direito a receber o Bolsa Família. Tá? Tem essa noção, Thaís? Eu não ouvi direito, tá cortando aqui. Ela trabalha no Bolsa Família, que eu não estou ela quer saber o seguinte, a pergunta que ela mais está recebendo é sobre qual a lei
né, as pessoas que recebem o BPC têm direito a receber Bolsa Família, né? Eu acho que a dúvida dela é a seguinte: quem recebe BPC Entendi. pode receber Bolsa Família? Pronto, vamos lá. Pode receber os dois benefícios ao mesmo tempo? É isso que ela quer saber? Eu entendi dessa forma. Se não for, ela vai falar aqui. Porque eu acho que ela botou, agora que eu achei aqui, sobre a lei que as pessoas que recebem BPC têm direito a receber Bolsa Família. Não, na verdade é o seguinte, o Bolsa Família, ele não necessariamente vai ser cortado, se a pessoa já recebe o Bolsa Família, não necessariamente vai ser cortado quando ela começar a receber o BPC. A maioria vai. Mas por quê? Se ela preencher os dois requisitos que são bem diferentes, tá? Agora já deve ter aumentado um pouquinho, eu não tenho essa informação exata, mas o valor do Bolsa Família até ano passado, per capita, era R$ 218, tá? Então, se essa família, ela preenche os requisitos de renda do BPC e, ao mesmo tempo, ela preenche os requisitos de renda do Bolsa Família, uma coisa não impede a outra, ela recebe as duas coisas. Só que a maioria, assim, quase 100% do que eu atendo, quando a gente vai olhar a renda per capita, ela vai ultrapassar a do Bolsa Família. Porque se a gente tem um salário mínimo dividido para 4 pessoas, você já ultrapassou em muito os R$ 218. Então, você teria que ter uma família recebendo um salário mínimo para, não sei agora, só fazendo a conta, 6, 7 pessoas na família, aí você teria aquela mesma renda, dentro da renda do Bolsa Família. Fora isso, vai ser cortado. Não tem como receber os dois, se você não preenche os dois requisitos. Em linhas gerais, pessoal, para a gente saber, tem que olhar e ver os requisitos de um e de outro. Dá para você ter Bolsa Família e BPC? A resposta é sim, dá. O problema é que o BPC interfere no recebimento do Bolsa Família. Se o valor do BPC já tiver lá, a pessoa já estiver recebendo o BPC, não vai continuar recebendo o Bolsa Família. Falei correto, Thaís? É isso? Depende. Depende, é isso. A pessoa ela pode receber as duas coisas desde que ela preencha os requisitos. Se ela começa, por exemplo, ela não recebe nada, ela deu entrada no BPC, ela conseguiu o BPC e está recebendo, mas ela atende o critério de renda do Bolsa Família, ela pode receber também. Não precisa ser ao contrário, Bolsa Família para depois BPC. Pode ser BPC e depois Bolsa Família, desde que ela preencha os dois requisitos. Mas é esse exemplo que eu dei. É muito difícil você encontrar uma família que preencha os dois requisitos. Porque geralmente a pessoa recebe ali R$ 600 de Bolsa Família. Aí tem 4 pessoas na família. E aí quando ela passa a receber o BPC, que você pega a renda do BPC e divide para 4, ela já ultrapassa e muito a do Bolsa Família. Então ele corta. Aí tem gente que me pergunta, vai ser cortado quando? A gente não tem exatamente como lhe dar uma data, porque eu já tive clientes que continuaram recebendo por 1 ano e tiveram uma redução do Bolsa Família pela metade. Eu tive gente que no outro mês teve o benefício, recebeu esse mês o retroativo do BPC, no mês seguinte já teve o Bolsa Família cortado. Então eu sempre digo, eu não tenho uma data. Tem gente que recebe no aplicativo do Bolsa Família uma mensagem dizendo por quanto tempo ainda vai receber. Então isso é relativo, mas pode receber as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Porém, depende. Se preencher os dois requisitos. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui que está dentro do nosso tema de hoje, para você que está chegando agora, nosso tema é a avaliação social do BPC, tá? Eu estou recebendo aqui a querida especialista, a doutora Thaís Bezerra, e a gente está batendo um papo que está sendo muito construtivo. Comenta aqui, você que está assistindo já há algum tempo, se está sendo de valor para você, se a gente está conseguindo agregar algo aí para a sua vida. A gente tem aqui quase 50 pessoas na live, aqui, sala cheia. Então comenta aqui se você está gostando, tá? Se está indo num tema bom, num ritmo bom. Eu estou adorando, estou achando o máximo aqui. A Daniela, ela comentou aqui o seguinte: como proceder nos casos em que nos 3 campos de conclusão consta moderado e vem o BPC indeferido por não atender o critério de deficiência, sendo que o perito coloca que apresenta impedimento de longo prazo? Certo. Primeiro, quando está tudo moderado, realmente está correto ser negado, tá? Onde é que você vai ver isso? Na CIF, né, tem uma portaria 2 de 2015, lá nas últimas páginas da portaria, tem um anexo, não lembro agora o número do anexo, mas tem um anexo, posso dar uma olhada aqui agora, eu lhe digo agora. Mas nesse anexo, você vai ver todas as possíveis
formas de ser aprovado ou ser negado. Por exemplo, você tem lá grave, grave, moderado, é aprovado. Grave, leve, moderado. Se você tiver um leve, já é negado. Então, aí está correto, tá? Se foi moderado, 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 você tem realmente o benefício negado. Aí o que é que você tem que ver? Se na negativa você baixou o processo, você viu que está assim, moderado, moderado, moderado. Se embaixo você tiver acesso, nem todo o processo vem, tá? Mas a maioria está vindo agora. Se você conseguir acesso àquelas páginas onde exatamente os peritos marcaram, qual foi a numeração que eles marcaram, você vai ver exatamente o que fez a pontuação abaixar. Se você conseguir ver aquilo ali, você vai primeiro analisar se realmente o que eles marcaram está correto, se não está, o que foi que o cliente disse na perícia. Então, sempre que o meu cliente vai para uma perícia, eu peço que ele saia, chegue em casa e me mande um áudio. Eu quero todos os detalhes, tudo que você falou, tudo que o perito respondeu, e aí eu anoto tudo isso e deixo na pasta dele. Porque se eu tiver uma negativa como essa, eu vou olhar tudo que foi analisado, onde foi que teve a nota 1, que teve a nota 2, que baixou esse meu resultado que deu como moderado, para avaliar. Porque pode ser uma situação que você precise levar direto para o judiciário, pode ser uma situação que você consiga resolver, às vezes, até com uma outra informação que você vai mandar seu cliente dizer na perícia, certo? Então, o anexo, deixa eu só ver aqui, gravem aí, a perícia é a portaria 2 de 2015, é o anexo 3. Ele tem todos os critérios, tem tudo explicando, e no anexo 4, que é a portaria conjunta, ele tem aqui uma tabela conclusiva de qualificadores. É literalmente uma tabela onde ele vai lhe dar todos os resultados possíveis das avaliações. Muito bem, muito bem. Já estamos caminhando para o final. Você quer fazer sua pergunta, faça, porque eu já estou trazendo aqui algumas perguntas. Né? O Ibis fez uma pergunta seguinte: a pessoa que é interditada com diagnóstico de esquizofrenia teve a carteira assinada e hoje mora com o irmão que tem empresa. Seria possível BPC para ela? Nesse caso, se o CAD único constar só ela, o BPC seria concedido para ela? Olha, Ibis, nesse caso, o que você tem que olhar é: esse irmão é casado? Se ele for casado, você já exclui ele do grupo familiar dessa pessoa, desse seu cliente. Então, é a primeira informação que você deve levar em consideração. Tá joia? Se ele não for casado, tá? Ou nunca casou, nunca viveu em união estável, porque se ele já viveu, ainda que não viva mais, também não integra mais esse grupo familiar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que levantar. A partir daí, a gente segue as regras de renda normal, 1/4 de salário mínimo, se ele vai ser contado ou não, né? Dentro desse grupo de família ali, tá? A Daniela fez outra. O que fazer quando o cliente nos procura, Thaís, depois de ter passado o prazo de apresentar a defesa MOB? Essa é boa. Salomão, você faz defesa MOB? Cara, eu faço. É um serviço que eu não pego muito, não. Eu faço, sabe por quê? Qual é o grande lance da defesa MOB? Você recebe adiantado do BPC Loas. É uma das formas que a gente cobra. A gente cobra aqui pelo menos 2 salários mínimos para fazer a defesa, tá? E aí, para você que não faz aí, a gente faz, porque o cliente, ele chega, ele fala: eu tenho que pagar 30 mil de atrasado, o meu benefício foi suspenso, foi cancelado, né? O que é que eu faço e tal? Então, a gente calcula, a gente tem honorários iniciais, pelo menos 2 salários mínimos, tá? Você fala: mas o cliente não tem condição. Gente, esquece Ele isso. arranja. Todo cliente tem condição. Se for preso, no outro dia eles pagam 10 mil no habeas corpus. Por que pra gente não vai pagar? Porque a gente quer ser mãe desse cliente. Mas essa é uma conversa para um outro encontro, um outro bate-papo. Como cobrar valores justos na advocacia previdenciária. Tá? Então eu cobro 2 salários iniciais, divido para eles no cartão ou no boleto, no Pix, eles pagam. Tá? E aí eu cobro um percentual de acordo com o que eu consegui de êxito naquela demanda. Por exemplo, consegui que o benefício fosse restabelecido, mais um salário e 13 parcelas vincendas. Beleza? Uhum. Ele já tinha me pagado um salário, aquilo eu faço dessa forma. Consegui que o benefício o benefício foi cessado,
mas não vai ter que pagar. Aí eu cobro um percentual, ou um percentual do valor que ele vai ter que pagar, ou um valor fixo. Tá joia? Salomão, mas de acordo com qual tabela da OAB? Não tem tabela da OAB prevendo isso, gente. É aí a gente que faz, entende? Dentro daquilo que está no mercado. Você pode cobrar 30% sobre o valor que ele não vai pagar, beleza? Mas tem que lembrar que é um BPC Loas, que o cara também não tem essa grana toda, então você não pode cobrar demais, né? nem ser tanto, nem tão pouco, né? Tem que ter ali um equilíbrio, tá joia? Então, a gente faz dessa forma. Nesse caso, Daniela, o que é que eu faço? Primeiro, é chorar, porque ele perdeu o prazo, né? Então, assim, não tem jeito, perdeu o prazo, administrativamente, se perdeu o prazo, vai seguir o trâmite administrativo. Mas isso não impede você de judicializar. Então, você pode judicializar e solicitar a reativação desse benefício. O que é que eu faria? Eu judicializaria pedindo a reativação desse benefício, se eu entendesse que era o caso, e entraria com um novo pedido administrativo. Tá? Então, assim, a judicialização para garantir que ele vai voltar a receber um dia após do dia da cessação e um novo pedido para restabelecer o quanto antes, porque provavelmente esse novo pedido vai ser mais rápido que o administrativo. Tá? Então, é isso. Não. Oi. Se uma pergunta aqui que colocaram, que é a Day Machado, que tem a ver com o que eu estava falando da renda. BPC por autismo sem CAD único. Pai CLT com renda de 2.300, mãe com 2 vínculos CLT. Única despesa comprovada, plano de saúde. É possível a concessão? Daí depende. Primeiro, tem que ter CAD único, certo? Independente de qualquer coisa, sem CAD único você não faz BPC. Segundo, a questão da renda, você tem que saber, você falou aí que a mãe tem 2 vínculos. Quais são os valores que ela recebe? Claro, se você tem uma família que tem uma renda muito alta, ela não é uma família vulnerável. Você tem que ter em mente que BPC é para pessoas que têm vulnerabilidade social. Geralmente, quem é que recebe BPC? É aquela família que vivia antes de Bolsa Família. Eu tenho uma família que tem uma renda de 10 mil e está querendo um BPC, é mais complicado. Pode ser que consiga, vai depender da renda, né? Vai depender dos gastos que essa família tenha. Você tem que ver. Você falou aqui que é gasto de plano de saúde, mas não é só plano de saúde. A casa é própria, vive de aluguel. Quais são os gastos que tem? São todos os gastos que você puder. E agora, isso aí no administrativo não vai passar nunca, tá? Uma renda, você já falou aí que é uma renda só da mãe, só do pai é 2.300, mas 2 vínculos da mãe, vamos botar aí que a mãe receba 3 mil, que são dois salários mínimos. Você tem uma família com uma renda de quase 6 mil. Né? Então, no administrativo não vai. Agora, se você consegue juntar documentação, por exemplo, a criança faz um tratamento e é particular, não tem no SUS, você vai juntar. Vai juntar nota fiscal de tudo, não só da criança, mas são os gastos da família. Esse é que é o ponto, para ir para o judicial. Então, quando você tem uma família que tem uma renda per capita que ultrapassa, não são só os gastos daquela pessoa que tem a deficiência ou a doença, ou enfim. Você vai juntar os gastos da família. Qual é o gasto de mercado? A criança precisa de alimentação especial? Não precisa? O que é que tem ali? Se você olhando essa documentação, você vê que está ali naquele limbo, né? O que ganha é mais ou menos o que gasta e não sobra, ou gasta mais do que ganha, aí beleza. Mas caso contrário, nem tente. Muito bom, muito bom. Pessoal, então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Thaís, eu vou liberar para você fazer suas considerações finais. Estou muito satisfeito com o conteúdo. Gente, para você que não entende nada de BPC, quer começar do zero, semana que vem a gente começa a jornada de verde previdenciário. Você faz a sua inscrição gratuitamente no link que está na nossa bio. E a gente vai ter um aulão só de BPC. Pensa assim, naquela dúvida mais simples, a mais cabeluda, a gente vai responder nessa aula, tá? E hoje a gente já puxou o assunto aqui, porque esse assunto é relevante, já fica com material de apoio aí para quem vai estar com a gente na semana que vem, tá? E na outra semana a gente abre vagas para a comunidade Previdência na Prática, para você que quer dar o próximo passo com a gente, quer estudar com a gente, quer estar aqui em breve, dando o seu depoimento, falando aqui com a gente, igual a Thaís está falando também. A gente sempre traz alunos, membros da comunidade para estarem aqui. Quero agradecer, Thaís, de coração pela sua disponibilidade, por estar aqui segundona, e você aceitou o nosso desafio de estar aqui hoje. Muito obrigado. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite, como sempre muito honrada de participar dos eventos da comunidade.
Para você que é da comunidade, obrigado por estar aqui, por prestigiar. E para você que ainda não é da comunidade, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas faço mesmo, porque a gente compartilha o que faz bem para a gente, né? Eu saí do absoluto zero, eu não sabia, se você me perguntasse há 2 anos e pouquinho atrás, quase 3 anos atrás, o que era qualidade segurada, o que era BPC, que hoje é o nicho com que eu trabalho praticamente, no meu escritório eu só faço BPC, e alguém me perguntasse o que era um BPC Loas, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Então, a CPP, ela foi e continua sendo a minha base, tanto teórica como prática. Porque a gente ali, aqui na comunidade, a gente não fica só estudando teoria, a gente tem a prática, a gente tem quem ajude, a gente tem quem dê a mão, certo? E, por exemplo, algo que não tem nada a ver com a comunidade em si, que você pode pensar, essas lives aqui, Salomão já fez com vários alunos que morriam de vergonha, não conseguiam falar de jeito nenhum, e hoje o pessoal está aí palestrando, o pessoal está aí gravando curso, participando de outros cursos. E é isso. Então, participem na próxima quarta-feira. Quarta-feira, né? Isso. Participem. Eu vou assistir também, porque não existe especialista que saiba tudo. A gente está sempre aprendendo. Hoje eu aprendi aqui também. Vi dúvidas aqui também que eu vou printar, inclusive, para dar uma olhada depois. Qualquer dúvida, me sigam aí no Instagram, compartilhem a live, participem da comunidade. Se vocês não puderem fazer o investimento agora na CPP, entrem assim que puder. Tem outros produtos também de Salomão, que ele depois fala com vocês, tem o GPS e tudo mais. Mas não deixem de estudar, porque o melhor investimento que você pode fazer é em conhecimento. Verdade, verdade. Minha gente, muito bom ter vocês aqui. Amanhã a gente vai ter uma outra live, tá, de aquecimento para a jornada Viver de Previdenciário. O tema da live de amanhã vai ser atendimento ao cliente no digital. Vai ser uma aula também com a doutora Leila Abreu, que vai estar aqui. Ela é especialista em atendimento digital, atende online há mais de 10 anos e é membro também da comunidade Previdência na Prática. Maravilhoso. Tá? E vai ter muito conteúdo aqui para vocês. Um abraço, Deus abençoe a todos. Thaís, mais uma vez, muito obrigado. E para todos, não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.